Boa tarde aos amados irmãos, amigos e ministros aqui presentes e aos que estão em diferentes nações. Para mim é um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Lemos em Romanos capítulo 5. Leremos em Romanos capítulo 5, do versículo 6 em diante. E diz da seguinte maneira: Porque Cristo, quando aún éramos débiles, a su tiempo murió por Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Nesta introdução do estudo bíblico para o próximo domingo. O nosso tema é Por amor aos escolhidos. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Esta leitura que tivemos em Romanos nos mostra que, por amor aos escolhidos de Deus, Cristo veio e morreu por todos nós. Isto concorda com as palavras de Cristo, quando nos disse, no capítulo 3 de São João, do versículo 13 em diante. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem crê nele não é condenado, porém, quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Para os seres humanos, por amor de Deus ao ser humano, Cristo veio à Terra. Ele enviou a Cristo na Terra para morrer por nós na cruz do Calvário, levando os nossos pecados, para nos livrar do pecado, da morte, vivermos eternamente. E todo ser humano tem essa oportunidade.
há o grupo de escolhidos, os eleitos predestinados de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, pelos quais Cristo veio, e Ele também dá a oportunidade para as outras pessoas que estão escritas na seção do livro da vida, do qual alguns nomes podem ser apagados, os quais correspondem também ao grupo que Cristo mencionou como as virgens insensatas ou virgens fátuas, de São Mateus, no capítulo 25. Ele nos mostra que há alguns que podem ser apagados do livro da vida, dessa seção, onde estão escritos os nomes, porém, não dos eleitos de Deus, não dos escolhidos que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, não de pessoas que recebem Cristo como Salvador, creem e permanecem firmes crendo em Cristo. Há outros que fazem favores aos escolhidos também, aos eleitos de Deus, os quais também estão escritos no livro da vida, mas não na seção do livro da vida do Cordeiro, porque dessa seção do livro da vida do Cordeiro, ninguém pode apagar algum nome. Esses são os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, de etapa em etapa, de era em era. E por amor aos escolhidos de Deus, Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós, na cruz do Calvário, e assim, buscar e salvar o que havia se perdido. Tudo isso é por amor aos escolhidos de Deus. Sob o pacto antigo, também, por amor ao povo escolhido de Deus, Israel, Deus realizou no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, do versículo 13 em diante, e disse: Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente do seu pacto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por pacto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos,
e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e nem façais mal aos meus profetas. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais terrível é do que todos os deuses. Aqui nós podemos ver que, por amor aos escolhidos do antigo pacto, que estabeleceu com Abraão, Isaque e Jacó, Deus disse: a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas. Deus castigou nações e povos por amor a Israel, o povo escolhido de Deus. E agora, sob o novo pacto, por amor ao povo de Deus do novo pacto, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, formada por todos os crentes em Cristo, podemos ver que Deus castigará reis e nações, como no passado castigou reis e nações, porque perseguiram a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejamos o que diz de Israel, o que também se cumpre na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Deuteronômio 32, verso 10. No capítulo 32, versículo 10, achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim foi como Deus fez com Israel, levando-o como uma águia leva os seus filhotinhos sob as suas asas. Assim Deus levou a Israel do Egito até a terra prometida. Os profetas são águias, porque Deus, a águia maior, esteve com esse homem, com esse profeta, Moisés, levando o povo à terra prometida, e depois através de Josué. Também em Zacarias, Zacarias capítulo 2. No capítulo 2,
E versículo 8 nos diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Se as nações, os reis e os líderes das diferentes nações soubessem, conhecessem e crescem no que Deus fala de Israel, respeitariam a Israel, amariam e a ajudariam em tudo. E Deus abençoaria a todas essas nações que ajudariam a Israel. Israel é uma bênção para toda pessoa que abençoa Israel, para toda pessoa que ajuda Israel. Bem disse Deus a Abraão: quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Bendición y maldición que hay ahí pasa de Abraham a... Essa bênção e maldição que há passou de Abraão a Isaac, de Isaac a Jacó, de Jacó aos patriarcas, e dos patriarcas ao povo hebreu. Portanto, Israel é uma bênção para os que abençoam a Israel, ajudando, orando por Israel e tratando bem a Israel. E é uma maldição para aqueles que se levantam contra Israel. Assim é para o povo de Deus, do pacto antigo, e para o povo de Deus, do novo pacto, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem dê seja um copo de água fresca a um desses pequeninos, Cristo disse, não perderá a sua recompensa. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é uma bênção para todos aqueles que a respeitam, que a ajudam e que apoiam todo o trabalho que a Igreja do Senhor Jesus Cristo faz a favor da família humana. Há uma bênção na Igreja do Senhor Jesus Cristo para toda pessoa, para o tempo em que a pessoa esteja vivendo, na era correspondente a esse tempo. Porém, já não há bênção para qualquer pessoa que queira construir a Arca de Noé. Essa bênção esteve no tempo de Noé. E assim, por diante, tampouco há bênção para as eras passadas, pois as pessoas dessas eras passadas já receberam a bênção das eras passadas. E aqueles que perseguiram a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que se levantaram contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, está para eles a maldição que já receberam, a qual transcende até chegarem no juízo final, quando aparecerá tudo o que eles fizeram contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como também antes, quando Cristo reparta os galardões aos crentes, também aparecerá as coisas boas que outras pessoas fizeram a favor da Igreja do Senhor Jesus Cristo, aos crentes em Cristo. E depois também, no juízo final, aparecerá
o que as pessoas fizeram a favor da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E lhes será outorgada a vida eterna no reino do Messias. Por isso, alguns no juízo final sairão para a vida eterna e outros sairão para a condenação perpétua. Assim, por amor aos escolhidos de Deus, é que sucedem estas coisas, pelo que estão assinaladas, que ocorrerão todas essas coisas. E nós vimos como, por amor ao povo hebreu, Deus destruiu os inimigos de Israel. Aqueles que se levantaram contra, assim, no juízo final também destruirá a todos aqueles que se levantaram contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no tempo em que correspondeu a cada pessoa viver. No juízo final, consequentemente, será quando a pessoa receberá a sentença de morte, se ela se levantou contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E antes disso, os escolhidos receberão os seus galardões para entrarem no reino milenar. E em seguida, os que ajudaram a igreja no juízo final sairão para viverem eternamente no reino de Deus. Tão simples assim. Tudo isso Deus o fará por amor aos escolhidos. E por amor aos escolhidos, todos os que fizerem bem aos escolhidos de Deus serão recompensados com a vida eterna. E por amor aos escolhidos, agora Ele nos deu a vida eterna por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. E por amor aos escolhidos, esteve se manifestando em Espírito Santo de era em era. Recordem o que ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E em São Mateus capítulo 18, versículo 20, onde ele nos disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ou seja, Cristo esteve em todos esses 2000 anos, desde o dia de Pentecostes até hoje, no meio da sua igreja, em Espírito Santo, guiando a sua igreja, juntando os escolhidos no seu corpo místico de crentes e derramando as suas bênçãos correspondentes a cada etapa da sua igreja, cumprindo cada promessa correspondente a cada era ou etapa da sua igreja, durante a dispensação da graça. E para este tempo, Deus nos abençoará por intermédio de Cristo, que está no meio da sua igreja na era de pedra angular, com as bênçãos prometidas para este tempo final. Ele cumprirá toda a promessa que fez para a sua igreja para o tempo final. Para a era de pedra angular estão as maiores promessas, as mais gloriosas que há. Por isso, depois das 7 etapas ou eras, a igreja sobe
na era de pedra angular, que é paralela à era de pedra angular da primeira vinda de Cristo. Portanto, a era de pedra angular para o tempo final é a etapa ou a era para a segunda vinda de Cristo com seus anjos, com as duas oliveiras que são os ministérios de Moisés e Elias. Este é o tempo maior e mais glorioso de todos os tempos. Este é o tempo em que Deus manifestará todo o seu poder, onde Deus se manifestará em toda a sua plenitude, como Ele fez há 2000 anos atrás, na primeira vinda de Cristo. Por isso lá enviou um precursor, a João Batista, para preparar o caminho ao ungido que viria depois dele, ao Messias, ao ungido, ao Cristo, que viria para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Viria para cumprir as promessas correspondentes para aquela era de pedra angular, por amor aos escolhidos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. E para este tempo final, o mensageiro da sétima era da igreja foi o Elias, precursor da segunda vinda de Cristo, com o espírito e virtude de Elias, na sua quarta manifestação. Por isso ele falou tanto da segunda vinda de Cristo e falou tanto dos dois ungidos, das duas oliveiras, Moisés e Elias, vindo com ele, com o Senhor em sua vinda. Por isso, no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, do versículo 1 em diante, Cristo levou a Pedro, Tiago e João com ele ao Monte da Transfiguração. Se transfigurou diante deles. O seu rosto se fez outro, como São Lucas nos disse. O seu rosto resplandeceu como o sol. A glória de Deus foi vista lá. Seus vestidos se tornaram brancos e apareceram Moisés e Elias, um a cada lado do Senhor, falando com ele da sua ida a Jerusalém. E isso é a ordem para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, foi uma visão para ser cumprida plenamente na segunda vinda de Cristo, onde os ministérios dos anjos são os ministérios de Moisés pela segunda ou pela terceira vez, porque o ministério de Moisés se cumpriu em Cristo pela segunda vez, e mais adiante, o ministério de Moisés se cumprirá pela terceira vez, o qual será um profeta como Moisés, um ministério como o de Moisés, manifestado no tempo final, e um profeta como o profeta Elias, um profeta com o ministério de Elias, pela quinta vez. E assim por diante, nós podemos ver que tudo isso é por amor aos escolhidos de Deus, aos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, de todos os tempos, e para o tempo do último dia, da era de pedra angular, o amor de Deus se manifestará em toda a sua plenitude, no meio da sua igreja, como sucedeu na primeira vinda de Cristo, que foi uma manifestação do amor de Deus pelo ser humano.
prometida para este tiempo final E a manifestação prometida para este tempo final é a manifestação do amor divino, para a vitória do amor divino a favor da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a favor dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Por amor a los escogidos, Dios se manifestará en toda su plenitud. Por amor aos escolhidos, Deus se manifestará em toda a sua plenitude. E neste tempo final cumprirá cada promessa que Ele fez, incluindo a nossa transformação, se nós permanecermos vivos até a ressurreição dos mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro em corpos glorificados, corpos eternos, imortais e jovens. E quando nós os virmos, seremos transformados. E depois nós estaremos por uma temporada aqui, de 30 a 40 dias, nesta manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Assim como Cristo, quando ressuscitou, com Ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento, conforme ao capítulo 27 de São Mateus, a partir do versículo 51. Eles apareceram a muitos na cidade, a muitos dos seus familiares. E Cristo esteve aparecendo aos seus discípulos por 40 dias. Em todos os domingos, Cristo aparecia aos seus discípulos, falava com eles, lhes abria as Escrituras e assim por diante. Do mesmo modo, para o nosso tempo também, na etapa de pedra angular, assim como foi lá a etapa de pedra angular, e haverá uma ressurreição e uma transformação para os crentes em Cristo do tempo final. Depois nós estaremos por 30 ou 40 dias aqui na terra, como disse o reverendo Lembrana, porém já estaremos transformados, os que estivermos vivos e que permaneçamos até este momento. E aqueles que em outras eras partiram, ressuscitados em corpos glorificados, como também os que partiram do nosso tempo. Algo grande está a caminho. O reverendo Lembrana disse, quando vemos a Gabriel aparecer, algo grande está por acontecer. Ele disse, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. Ou seja, há um trabalho grande para o anjo ou arcanjo Gabriel. E nós estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo em que já se sabe que o rapto ou o arrebatamento da igreja será em carros de fogo, como foi o rapto ou o arrebatamento do profeta Elias. Portanto, estejamos preparados, porque algo grande está a caminho e não falta muito para se cumprir tudo que corresponda a este tempo final. E tudo isso é por amor aos escolhidos, porque assim como Abraão, conversando com Deus, no capítulo 17 do Gênesis, Deus lhe disse que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. E como o seu sobrinho Ló estava lá em Sodoma,
interceder por Abraão começou a interceder pelo seu sobrinho y comienza a colocar números. Si hay 50 justos e aquí, começou a colocar números. Disse: se houver 50 justos na cidade, tu a destruirás? a los 50 justos. Pero si hay 45, por amor Deus a los disse: 45, não a destruirei por amor aos 50 justos. Mas se houver 45, por amor aos 45 não a destruirei. 40, Se houver somente 40, tampouco a destruirei se lá houver 40 justos. que llegó a 10. E seguiu descendo até que chegou a 10. Le dice Abraham a Dios, Falarei pela última vez. si hay 10, Abraão disse a Deus: se houver 10 justos lá, destruirá la destruirás a cidade? Dice, no la destruiré por amor. Deus disse: não a destruirei por amor aos 10 justos. De número Abraão não podia continuar descendo mais tiempo de Noé, do que esse número, porque lá no tempo de Noé 8 houve 8 pessoas personas que escaparam do dilúvio. y el diluvio O dilúvio veio vino y destruyó e destruiu la generación. aquela geração. Dios sacó en el arca Deus tirou fuera de la destrucción, a arca para fora da destruição, flotó porque a arca flutuou las aguas sobre as águas a Noé, para Noé, aguas que destruyeron el e as mundo águas que destruíram ao mundo antediluviano haciendo flotar salvaram a Noé, fazendo a arca de Noé flutuar. y para E el tiempo de Lot, para o tempo de Ló, Dios sacó a Lot, los ángeles Gabriel y Miguel sacaron a Lot y a su familia Deus tirou de Ló. Sodoma para que no fueran destruidos. Os anjos Gabriel e Miguel tiraram Ló e sua família de Sodoma para que não fossem destruídos. E não podiam olhar para trás para o mundo que seria destruído. Estatua Porém, a esposa de Ló olhou e se converteu numa estátua de sal. en el arado y mira hacia atrás. Aquele que põe a mão no arado e olhe para trás não está apto para o reino. No se puede mirar hacia el mundo Portanto, não se pode olhar para o mundo. Não se pode olhar volver al mundo, para o mundo para desejar voltar ao mundo, porque o mundo está sentenciado à destruição, como Sodoma e Gomorra. de Jesús. Deus, por meio de Jesus, disse que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé En San Lucas capítulo 17, e como nos dias de Ló. Mateo capítulo 24, Em São Lucas, capítulo 17, e em São Mateus, capítulo 24, versículos 34 ao 39. también dice que la venida del Hijo del Hombre será E disse também sol que sale que a vinda do Filho do Homem será como o sol que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Resplandecerá no Ocidente. São Mateus São Mateus, capítulo capítulo 24, 24, versículo 27, nos dice, aí nos diz: porque como el relámpago porque sale del oriente, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. la venida del Hijo del Hombre A vinda do Filho do Homem es la venida del Señor. é a vinda do Senhor, La venida del Hijo del Hombre es vindo la venida del Señor, com viniendo con sus os ángeles, seus que anjos, son que são los dos olivos as duas oliveiras de Apocalipsis, do Apocalipse, capítulo 11, versos do 1 versículo 1 ao 14, al 14, y Zacarías capítulo 14, versos e de Zacarias, capítulo 14, versículos 11 ao 14. Ou seja, tenemos nós temos na Escritura lo que va a suceder o que sucederá en este tiempo neste tempo final. y en la manifestación de Dios E na manifestação de Deus para este tempo final, por amor aos escolhidos, todas esas promesas. Ele estará cumprindo todas estas promessas que correspondem a este tempo final. A palavra prometida estará se fazendo uma realidade para a Igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular.
veremos el E será onde nós veremos o cumprimento dessas promessas. Tanto estemos preparados, Portanto, estejamos preparados, porque algo grande está se preparando para suceder. y habrá una E haverá grande uma grande manifestação en toda su plenitud em toda a sua plenitude, que llamó el ángel que acompañaba que o anjo que acompanhava o reverendo Lembrana chamou la tercera de a terceira etapa. y dijo que la tercera Disse e mostrou que a terceira etapa sería en una, será numa grande tenda catedral. o sea que a nosotros Ou seja, Deus nos deu Dios nos ha dado mais más informações información y detalles e detalles de las cosas das que coisas que Ele fará neste tempo final. más detalles Temos mais detalhes do que tiveram os crentes em Cristo los mensajeros e os mensageiros pasados. em eras passadas. Por tanto, estaremos Portanto, nós estaremos com os nossos olhos espirituais bem abertos que Dios va a hacer, para o que Deus fará, lo que Él estará haciendo será cumpliendo sus promesas. porque o que Deus fará já está prometido. E o que Ele estará fazendo será cumprindo as suas promessas correspondentes a este tempo final. Estará também completando a sua igreja, para o qual ainda há oportunidade para as pessoas receberem Cristo como seu único e suficiente Salvador. De modo que se houver alguma pessoa aqui que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isto nesses momentos. Estaremos orando por você, para que Cristo Le perdone con su sangre, le limpie, o receba no seu reino, o perdoe, o limpe de todo pecado com seu sangue. le bautice Você seja batizado na água no seu nome. Cristo batize com Espírito Santo e fogo. Produza um novo nascimento em você e assim nasça no reino de Deus, frente, para o qual você já pode presente, passar até aqui na frente, para se você estiver aqui presente, que para que você fique incluído na oração siendo por todos que nós estaremos fazendo están recibiendo por todas as pessoas que estarão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. naciones también puede venir a los pies de E para os que estão em outras nações, também podem chegar aos pés de Cristo, nosso Salvador, que estaremos para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo, por todos que estarão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. los niños de 10 años en adelante también E as crianças de 10 anos em diante também podem chegar aos pés de Cristo para que Cristo as receba no seu reino, as perdoe, de pecado as limpe de todo pecado com seu sangue, en agua en el nombre sejam batizadas na água no nome do Senhor Jesus Cristo. y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, Cristo as batize com Espírito Santo e fogo nuevo nacimiento. e produza um novo nascimento em vocês. Lo más importante O mais importante na vida es hacer lo que dijo, é fazer o que Cristo disse. buscando primeramente Buscai primeiro o reino de Deus y su justicia, e a sua justiça, demás cosas. e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por tanto, lo más importante para todo ser humano es recibir a Cristo como Salvador. Portanto, o mais importante para o ser humano Cristo é receber Cristo como Salvador, y así para que Cristo o receba no seu reino reciba e assim la vida eterna. receba a vida eterna. Los demás países también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Los niños de 10 años en adelante Vocês nos demais países pueden venir a los pies de Cristo, nuestro Salvador. também podem continuar chegando aos pés de Cristo. Reciba As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que Cristo as receba no seu reino glorioso. de hacer Todos nós temos necessidade eterno. de garantir o nosso futuro eterno. El único que nos E o único que pode nos garantir nuestro futuro o nosso futuro eterno el Señor, é o Senhor Jesus Cristo, el cual le o está qual está à direita de Deus bajo el cual e sob o qual están sujetas estão las sujeitas cosas. todas as coisas. Por lo tanto, Portanto,
é importante assegurarmos o nosso futuro eterno. Depois desta vida terrena, há vida eterna para todos que receberam Cristo como único e suficiente Salvador, pelo qual as palavras de Cristo soam em nossos corações com amor divino, quando ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Assim, é importante assegurarmos o nosso futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. Vamos estar puestos en pie para orar por las personas que están recibiendo a Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Com os nossos olhos fechados e nossos rostos inclinados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas aqui presentes e em diferentes nações que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, e Te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. E creio na Tua morte, na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da Tua fé em mim e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, os que vieram aos pés de Cristo perguntarão: quando podem me batizar? Pois o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Tão simples assim. É crer em Cristo, ser batizado e obter a salvação e a vida eterna, para viver com Cristo no seu reino por toda a eternidade. Portanto, todos vocês podem ser batizados. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais,
Simbolicamente, ela está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, simbolicamente está ressuscitando para uma nova vida. A vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Portanto, o batismo na água é um requisito para a pessoa receber Cristo e a vida eterna. E assim garantir o seu futuro eterno com Cristo na eternidade. Foi Cristo quem disse: quem crer e for batizado será salvo. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. De modo que é um requisito estabelecido por Cristo para todo aquele que o receba como seu único e suficiente Salvador. O batismo na água é simbólico. E é importante sabermos o que representa o batismo na água, o qual é um requisito estabelecido por Cristo para todo aquele que o recebe como seu único e suficiente Salvador. Bem, todos vocês podem ser batizados, que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz. E para os que estão em países que já é noite, que continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador, o qual nos amou e morreu por nós na cruz do Calvário. Ele veio e morreu por amor aos escolhidos. Que Deus os abençoe e os guarde, que continuem desfrutando uma tarde feliz ou uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Eu estarei novamente com vocês no estudo bíblico no próximo domingo. E amanhã, sábado, estarei na reunião de ministros. Portanto, que Deus os abençoe e os guarde, e continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, o nosso Salvador.